Olá, meu amigo. Olá, minha amiga, tudo bom? Você já deve ter escutado falar por aí de células fotovoltaicas, não é isso? Bom, também você já deve ter escutado falar por aí de que física quântica não cai no Enem, né? Alguns professores propagam isso aí em redes sociais, em sala de aula. Pois é. As células fotovoltaicas estão presentes no nosso cotidiano. E para que você entenda bem o funcionamento das células fotovoltaicas, você precisa saber de física quântica. Na verdade, você precisa saber de efeito fotoelétrico. Então, como é que não cai no Exame Nacional do Ensino Médio física quântica? Já é uma contradição aí. Então, nesse vídeo, a gente vai explicar para você, tá? Como é que funcionam essas células fotovoltaicas. Na verdade, a gente vai explicar para você o efeito fotoelétrico. Porque você entendendo bem o efeito fotoelétrico, você vai entender como é que funcionam esses painéis solares, tá, que usam as células fotovoltaicas. Além de outras aplicações que o efeito fotoelétrico tem no cotidiano, tá certo? Ele aparece em outras situações do seu dia a dia. Primeiro a gente vai fazer um apanhado de ondas eletromagnéticas, a gente vai conversar um pouquinho sobre fótons, sobre quantos, para que depois a gente explique especificamente o efeito fotoelétrico, tá bom? Então fica ligado que a aula vai ser massa, presta atenção. Bom, vamos começar com essa cena aqui. Primeiramente vamos definir, tá? Vamos mostrar onde é que o efeito fotoelétrico aparece no Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? Em que competência, em que habilidade, para que você se sinta mais seguro de que você precisa realmente estudar, tá bom? E que vale a pena estudar, tá? Então, está presente na competência 6, habilidade 22, que diz o seguinte: compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Bom, aí ele está conversando sobre interação radiação-matéria. Essa é a ideia, tá certo? Então vamos logo conversar um pouquinho sobre o que é o efeito fotoelétrico. Deixa eu puxar essa cena para cá, aumentar essa imagem, tá certo? Tá aqui, ó. O que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons de uma superfície metálica devido à incidência de luz sobre a mesma. A gente vai explicar como é que isso aí ocorre, por que ocorre, de que maneira ocorre, tá certo? Mas a figurinha já mostra essa radiação composta de partículazinhas. Isso é muito, na verdade, isso era muito contraditório antes, tá? De mais ou menos do início do século XX. Ninguém imaginava que uma onda eletromagnética, que a luz, que a radiação, ela poderia ser composta de partículas, tá? Isso aí dá uma conotação de dualidade, de natureza dual para a luz. É exatamente isso que a física quântica prega, tá certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas, tá certo? Presta atenção aqui, ó. Vê lá. Esse espectro eletromagnético, para que você faça o Exame Nacional do Ensino Médio, você tem que ter esse espectro eletromagnético na sua cabecinha. Ele tem que estar alinhado com as ideias teóricas, tá certo? E com as questões que envolvem cálculos também. É óbvio que tu não vai precisar ficar decorando valores. Mas, por exemplo, você tem que olhar para esse espectro eletromagnético e de cara já prestar atenção nessa camada aqui que envolve a luz visível, tá certo? A luz visível, a luz que nós enxergamos, tá certo? Esse espectro aí tem a ver com a nossa visualização, daquilo que nós seres humanos conseguimos realmente enxergar. Então, a luz visível, desculpe, percebe que ela está aqui, ó. Antes dela, com frequência menor que a luz visível, a gente tem a radiação infravermelha. Com frequência maior que a luz visível, a gente tem a radiação ultravioleta. Isso tem uma implicação super importante no seu cotidiano, tá certo? A gente consegue perceber, por exemplo, que as radiações ultravioleta, que os raios ultravioletas são mais nocivos para a gente. Por quê? Tem uma explicação para isso. A gente consegue perceber o quanto o raio-x é nocivo para a gente. Ninguém pode passar o dia todo recebendo ondas de raio-x. Os técnicos de radiologia, eles trabalham com uma proteção extra. Na verdade, eles até ganham um adicional no salário, tá certo? Devido a esse ambiente insalubre em que eles estão trabalhando. Eles recebem um pouco mais, tá certo? Eles trabalham sob escala, eles ficam trabalhando, sei lá, 48 horas e folgam, sei lá, 24, certo? Mas tem uma escala diferenciada,
Tá bom? Por quê? Porque esses raios são nocivos, esses raios transportam uma quantidade de energia diferenciada, até porque você precisa lembrar do conceito de onda, tá? Que envolve transporte de energia. Tá bom? Preste atenção também no que é radiação ionizante. A gente tem aqui, ó, luz visível, tá certo? A partir daqui a radiação é extremamente ionizante. Radiações de grande frequência, tá certo? E infravermelho e menos que o infravermelho são radiações não ionizantes. Radiações de baixa frequência, consequentemente, radiações de grande comprimento de onda. Aqui tem outro espectro eletromagnético, que é assim, ó, que mostra, por exemplo, que a luz visível ela é fruto de transições, tá? A fonte física da radiação visível são transições eletrônicas mais externas, daí vem o efeito fotoelétrico. Você vai sacar que o efeito fotoelétrico atua exatamente nos elétrons livres, aqueles elétrons que se encontram nas últimas camadas, nas camadas mais externas, tá certo? Enquanto que o raio-x, raio gama, micro-ondas, ultravioleta funcionam com outras fontes físicas, por exemplo, raio gama aqui, ó, desintegração nuclear, transições eletrônicas profundas, tá certo? Raio-x, mas a luz visível encontra-se aqui. Luz visível e ultravioleta e infravermelho também um pouquinho, tá certo? Mas a luz visível, que é o nosso foco da aula de hoje, tá? São transições eletrônicas mais externas, tá? Então, como é que a energia de uma onda eletromagnética ela é transportada? Da seguinte forma, preste atenção nessa equação aqui. Essa equação mostra que a radiação de uma onda, a energia, desculpa, de uma onda eletromagnética, ela é calculada dessa forma aqui, ó, E igual a H vezes F. Onde esse E é a energia do fóton, que será o nosso pacotinho de energia, que será a nossa partícula de energia que encontra-se na onda, tá bom? Então, que a energia desse fóton é igual a H vezes F. Esse H é uma constante chamada de constante de Planck. Constante de Planck, que por ser uma constante, ela não precisa ser decorada para o Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? Aliás, para prova alguma. E F, obviamente, é a frequência. Então, quando você volta para esse gráfico aqui, a gente percebe que, por exemplo, a radiação infravermelha tem uma frequência menor que a luz visível, que tem frequência menor que a radiação ultravioleta, tá certo? Consequentemente, os fótons de radiação infravermelho vão transportar menos energia que os fótons da luz visível, que vão transportar menos energia que os fótons da radiação ultravioleta. Foi o que eu escrevi aqui para vocês, ó. Tá? Na verdade, eu pus uma comparação com a energia do fóton do raio-x, do ultravioleta e do infravermelho. Não pus aí a luz visível, mas serve de comparação também. O raio-x tem frequência maior que o ultravioleta, que tem frequência maior que o infravermelho. Consequentemente, o raio-x, os fótons dele, transportam mais energia, por isso são mais nocivos para a gente. Porque na medida que existe uma frequência maior, e todas as ondas eletromagnéticas no vácuo possuem a mesma velocidade, então as de maior frequência terão menor comprimento de onda, então vão penetrar mais fácil. Então daí a bronca do raio-x, porque ele tem um grande poder de penetração, consequentemente ele vai ter uma grande frequência e uma grande quantidade de energia transportada pelos seus fótons. Isso o torna extremamente nocivo para nós seres humanos, tá certo? O ultravioleta já é um pouco menos nocivo, tá bom? Mas o raio-x é extremamente nocivo, tá? Então vamos agora retornar para o efeito fotoelétrico, tá bom? Deixa eu organizar aqui para que a gente possa retornar para o efeito fotoelétrico. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho para que a imagem fique mais interessante para vocês. Ok? Rapidinho. É quase ao vivo essa aula, então algumas adaptações precisam ser feitas. Deixa eu jogar para cá, para baixo, para que sobre um espaçozinho maior para a gente. E ponto final. Então vamos embora. Vamos falar do efeito fotoelétrico. A gente já chegou à conclusão de que a energia transportada pelas ondas eletromagnéticas, ela é transportada através de fótons, tá certo? Esses fótons,
ao incidir sobre uma superfície metálica, nesses metais existem vários elétrons livres. São aqueles elétrons que se encontram nas últimas camadas. Elétrons mais facilmente arrancáveis, mais facilmente transitáveis. Tá certo? De transição mais simples, diria melhor assim. Então, esses elétrons, ao receberem esses fótons, eles vão usar essa energia para escapar. Na hora que eles escapam, a gente chama isso aqui de fotoelétrons, tá certo? Eles escapam emitindo uma certa radiação. Daí o nome efeito fotoelétrico. Eles saem com uma certa energia cinética, tá bom? Então você emite fótons, emite uma radiação, incide uma radiação sobre uma placa metálica que contém vários elétrons livres, aqueles elétrons das últimas camadas, tá certo? Das camadas mais afastadas do núcleo, menor força elétrica, menor força de Coulomb, tá bom? E esses elétrons serão mais facilmente arrancados. Então eles vão escapar dessa placa. Daí eles serão chamados de fotoelétrons, consequentemente, daí o nome efeito fotoelétrico. Porém, esses elétrons, para eles escaparem, eles não escapam com qualquer radiação. Na verdade, existe o que nós chamamos de função trabalho, está aqui na sua tela. Essa função trabalho aqui, ela representa a mínima energia necessária, a mínima frequência necessária, ou o máximo comprimento de onda necessário, para que você consiga arrancar elétrons dessa placa. Cada metal tem a sua função trabalho, tá certo? Coloquei uma outra imagenzinha aqui, onde a gente coloca uma radiação vermelha incidindo sobre uma placa de potássio. Essa placa de potássio, ela possui de função trabalho algo em torno de 2 eletronvolts. Tá? Essa placa aqui possui de função trabalho algo em torno de 2 eletronvolts. Então, se você incidir uma radiação vermelha cujo fóton transporta 1,77 eletronvolts, você não vai conseguir o efeito fotoelétrico. Se você incidir uma radiação verde cujos fótons transportam 2,25 eletronvolts, você vai conseguir arrancar elétrons. E esses elétrons vão escapar com um certo valor de energia cinética, que será menor do que a energia cinética que os elétrons escaparão ou escapariam se fossem atingidos por uma luz azul. Tá certo? Por quê? Porque a luz azul possui fótons mais energéticos. Então, o que é que vai ocorrer no caso dessa luz verde? O elétron vai absorver um fóton, porque cada elétron só consegue absorver um fóton, vai usar 2 eletronvolts desses 2,25 da luz verde, por exemplo, para escapar, e ainda sobra 0,25 na forma de energia cinética, que faz com que ele saia com 2,96 vezes 10 a quinta metros por segundo. No caso da luz azul, cujo fóton tem 3,1 eletronvolt, ele vai pegar desses 3,1, 2 para escapar, para sair, tá certo, dessa camada, dessa última ou dessas últimas camadas, e aí, consequentemente, ele usa o restante, esse 1,1 eletronvolt, na forma de energia cinética, então ele escapa com uma velocidade maior, tá certo? Isso aí é o efeito fotoelétrico, tá bom? Tem uma outra animação que eu acho interessante aqui para vocês, que é essa daqui, ó. Deixa eu colocar essa outra animação. Cadê você? Tá aqui. Bom, nessa outra animação, a gente vai incidir, tá certo? Uma radiação sobre uma placa, certo? De sódio, primeiro. E aí você vai perceber que quando a gente incidir sobre uma placa de sódio, determinada radiação vai conseguir arrancar elétrons, outra não. Você vai perceber também que quando a gente aumentar a intensidade, vai aumentar a quantidade de elétrons arrancados, mas só se essa radiação já estiver conseguindo arrancar elétrons. Bora lá. Bom, vamos começar emitindo uma radiação vermelha sobre essa infravermelha, sobre essa placa de sódio. Percebe que não está conseguindo ter o efeito fotoelétrico, ele não está existindo. Mesmo se eu aumentar essa intensidade, o efeito fotoelétrico não existe. Agora eu vou reduzir essa intensidade e vou colocar uma onda de frequência maior, vermelha. Ainda não estou conseguindo. Por quê? Porque a onda vermelha não possui comprimento de onda, nem frequência adequados para arrancar elétrons dessa placa. Eu vou aumentar um pouquinho mais, vamos colocar amarelo. Não estou conseguindo. Vamos colocar verde.
Opa, o verde eu já consegui, eu já começo a arrancar elétrons. Tá certo? Os fotoelétrons começam a aparecer. Eu vou aumentar essa intensidade e você vai perceber que vai aumentar a quantidade de fotoelétrons emitidos. Esses elétrons sairão até com maior velocidade também, ó. Sacou? Porque eu estou aumentando, não é com maior velocidade, é com maior intensidade. Tá certo? A maior velocidade vai existir se eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Passar para o azul. Então você vê que aumenta a velocidade. Lembra desse nosso experimento? Porque aí quando eu aumento a velocidade, eu estou aumentando a intensidade do fóton incidente, sendo que o elétron vai usar a mesma energia para escapar, então sobra um pouco mais na forma de energia cinética, tá certo? Se eu aumento um pouco mais, vê que eles saem com mais velocidade, mas não estão saindo mais fotoelétrons, vão sair menos fotoelétrons, mesmo com um comprimento de onda mais adequado. Por quê? Porque eu reduzi a intensidade, mas eles saem rápidos. Tá? Preste atenção, vou repetir aqui. Ó. Eles estão saindo super rápidos, por quê? Porque essa luz azul, quase anil aqui, possui fótons, com maior quantidade de energia. Então, o sódio vai usar a mesma quantidade de energia para escapar, mas sobra mais na forma de energia cinética. Então, saem elétrons com maior velocidade. Se eu aumento a intensidade, vão sair mais elétrons com a mesma velocidade. Se eu diminuo a frequência, sairão os mesmos elétrons, porém com velocidades o quê? Menores. Sacou? Que tem uns elétrons aqui que estão saindo bem lentinhos, ó. Tá certo? Beleza ou não? Vamos mudar aqui. Vamos colocar agora zinco. Quando eu coloco zinco, será que eu consigo, com a luz que eu não estava conseguindo, por exemplo, o verde com o zinco, caramba, ó, ele sai bem devagarzinho. O verde quase que não consegue arrancar elétrons. Mas se eu não estou enganado, eu acho que com o sódio o verde conseguia. Pois é, ó, o verde conseguia com o sódio, mas com o zinco, ele quase que não consegue. Por quê? Porque ele não tem fótons com energia suficiente para causar o efeito fotoelétrico. Tá vendo? Tenho que aumentar um pouquinho. Nada ainda. Nada ainda. Opa. Cobre. Será que a gente consegue aqui, ó? O sistema deu uma travadinha aqui. Acho que o sistema deu uma parada. Bugou geral. Mas enfim, acho que no percurso geral desse tópico você já entendeu, tá certo? Do que se trata esse efeito fotoelétrico. Vamos retornar aqui porque deu uma travada geral, mas é assim mesmo. Bom, você deve estar percebendo que o efeito fotoelétrico, para que você entenda, você tem que considerar exatamente que a luz comporta-se como matéria, tá certo? Coisa que não era concebida essa ideia. A luz comporta-se como onda na difração, na interferência, na reflexão, na refração, tá? Na polarização. Mas quando a gente chega no efeito fotoelétrico e no efeito Compton, que aí sim não está no Exame Nacional do Ensino Médio, ela comporta-se como partícula, tá bom? Onde é que o efeito fotoelétrico aparece no cotidiano? Tem uma imagenzinha aqui para você, ó. Deixa eu colocar aqui para tu. Aqui não, essa cena aqui. Pronto. As portas automáticas dos shopping centers, dos supermercados, das lojas de conveniência, todas elas funcionam com células fotovoltaicas, todas elas funcionam com efeito fotoelétrico, tá? Os painéis solares possuem aqui células fotovoltaicas que recebem a energia solar, os elétrons são arrancados, esses elétrons saem, são ejetados, e ao serem ejetados geram uma corrente elétrica que faz gerar a energia elétrica. As telas das televisões de plasma e LCD também trabalham com células fotovoltaicas, ou seja, também trabalham com o efeito fotoelétrico, tá bom? Então, ó, retorna aqui para mim. Gostou da aula? Viu a importância do efeito fotoelétrico? Então tu vai fazer assim. Tu vai resolver algumas questões, tá certo? Sobre efeito fotoelétrico. Pegue as questões antigas do Enem, resolva, que você vai ver que são questões básicas, que não cobram nenhum conhecimento que envolva cálculo de vocês, é mais o conhecimento da interação, tá? Veja que na habilidade ele não cobra esses cálculos em si, ele cobra só o conhecimento.
suas implicações, tá, no cotidiano dessa interação da radiação com a matéria. E, velho, dá uma procurada nas redes sociais, certo? No Aprenda Física, tá certo? Lá no nosso Facebook, no Instagram, enfim, aperreia a gente para que a gente possa tirar todas as dúvidas que envolverem efeito fotoelétrico e outros conceitos da física, para que você faça uma excelente prova do Enem, tá bom? Então, beijão, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.